geometria é uma boa referência para mim. Às vezes eu até parto de algumas estampas para criar um projeto. Então, foi bom você ter perguntado, porque toda vez que alguém pergunta com o que eu trabalho e falo que sou cenógrafa, as pessoas não sabem o que é. Elas confundem com coreógrafa, com ocenógrafa. Eu já cheguei a pegar mensagens, na época da mensagem no telefone, tá, gente? Que agora isso tá arcaico, mas que, você que trabalha com coreografia. Eu falei, não. Então, toda vez que eu falo o que eu faço, eu tenho que falar para educar e depois eu tenho que falar, eu faço cenário. Que é uma coisa, não é muito bacana falar dessa forma, mas aí a pessoa compreende um pouco mais o que eu faço. Então eu tenho que falar a palavra cenário e não cenógrafa, que não é muito compreendido, não. Nós somos convidados para fazer o projeto e envia um texto, né? Então o diretor, você tem parcerias, né? Às vezes eternas, às vezes, né, breves, temporárias. Então eu tenho alguns parceiros, alguns diretores que trabalham sempre comigo. Então, te convidam para um projeto, às vezes é o produtor que te convida e às vezes é o diretor que te indica para a produção. E aí eles te enviam um texto para você ler, perguntam se você está interessado, aí te enviam um texto, perguntam se você gostou e quer fazer o trabalho. E aí eu vou me encontrar, né, com o produtor ou com o diretor, com o texto já lido, e nós vamos conversar sobre como fazer esse projeto, o que o diretor espera dessa encenação para eu poder fazer o projeto. E aí vou fazer a minha parte, que é fazer o projeto, executar, cuidar de todo o orçamento, cuidar da equipe e aí ir para a montagem. Eu sempre quis ser arquiteta desde que eu nasci, porque realmente na minha casa não tinha saída para mim, né? Meu pai era arquiteto, autodidata, meu tio materno, ou seja, do outro lado também, arquiteto, engenheiros. Desenhar o dia inteiro, era desenho na minha frente o tempo todo, pintura, então isso já... Mas claro, meu irmão não foi para essa área, né? Eu acho que eu sempre tinha que ser. E a arquitetura era o que eu entendia como a minha expressão, por causa da minha família. E quando eu fui fazer arquitetura, tem uma coisa muito bacana. Eu fazia projetos muito lúdicos. Toda vez que eu podia escolher, eu fazia uma coisa muito lúdica. E uma vez uma pessoa falou assim para mim, quando você se formar, você nunca vai fazer isso. E aí é engraçado, porque hoje eu faço tudo aquilo que eu... E aí uma professora que viu o meu trabalho e falou, por que você não vai fazer curso de cenografia? E aí aquilo me deu... Eu não tinha consciência do que eu fazia. Eu achava que tudo era arquitetura. E aí fui fazer o curso e hoje eu estou aqui, né? O curso com o meu grande mestre, Serrone. E era o único curso de cenografia no Brasil, gratuito. Só 15 pessoas, né? Então a gente fazia um teste. É um pioneiro no Brasil. Então eu tive a sorte de alguém ver isso em mim, me dar um caminho e de cair onde eu caí também, né? Eu sou muito eclética. E é engraçado, quando você faz um trabalho, por exemplo, um teatro, aquilo vai chamando outras peças de teatro. Então você acaba só fazendo teatro. De repente eu vou para a TV, aí você chama mais TV. Mas eu também gosto de variar, eu gosto de aceitar desafios, coisas que eu não desconheço, então eu também migro para cada área. Eu só não fui muito para longa, né, cinema, fiz curta, mas longa não fiz. Mas gosto muito do teatro, sim, e de exposições, então não dá para dizer que eu sou só do teatro. Eu gosto de ir para várias áreas, sim, mas o teatro é o que mais me encanta, com certeza, né? O teatro, ele é uma escola. Eu acho que todo mundo deveria fazer cenografia de teatro para entender que é um processo muito mais intenso de entrega, de coletivo, né? Eu acho engraçado hoje a discussão do coletivo, porque o coletivo no teatro ele já existe há muito tempo.
Você não faz tem até eu não vou lembrar dos 10 mandamentos do meu mestre Cerrone, mas tem um que a cenografia ela não se sobressai ao projeto. Então, o teatro já trabalha dessa forma. Eu não faço um projeto, né, autoral para eu me sobressair. Ele tem que atender à encenação, né? Então, o teatro ele te ensina isso. Ele te ensina todo esse processo de entrega, de texto, de criação de personagem. Nas outras áreas isso acontece também, mas às vezes a velocidade, né, um evento, você não tem tempo para desenvolver um projeto dessa forma. Então isso é por causa da velocidade às vezes, não é porque não são feitos de uma boa forma, mas é a velocidade de cada um. O teatro te dá mais possibilidade de estudar junto com todo um conjunto de profissionais. O trabalho tem que estar casado, né? Tem áreas que você às vezes nem encontra com cada um, né? Quando eu comecei, eu fiz o curso, né, do Cerrone e conheci a Mila, né? Minha querida ex-sócia. É chato falar, né? Porque ela é uma querida até hoje. E nós duas já nos abraçamos e saímos já trabalhando. E a gente teve a felicidade, ela era casada com um dos antigos membros dos Parlapatões, que é uma coisa que eu adoro, que é circo, que também acabo colocando minha linguagem para adultos e, enfim, para qualquer pessoa. Então eu já fui trabalhar com os Parlapatões, Patives e Paspalhões. Então eu fiz muita coisa para eles, né? Quando eu comecei, os Sescs estavam também, né? Eu estou usando essa palavra hoje bastante, mas ela é bacana, rebuliço. O Sesc apoiava muitos projetos teatrais, disposições grandes. Então eu tive uma época muito, como é que eu posso chamar? Foi o auge para cenógrafos, artistas, músicos. O Sesc deu muitos projetos bons para nós naquela época. Então eu pude fazer muito projeto interessante, grande, com apoio, com valorizados, trazia muitos espetáculos de fora. E aí quando eu comecei, então, a minha carreira era um pouco mais, tinha mais verba, né? A gente sempre atrela a verba, infelizmente. Mas o que foi mudando, né? Claro, eu vou amadurecendo, mas aí foram surgindo os musicais, mas a mudança também foi o que eu vejo é uma coisa mais técnica, né? Então, você tem hoje, os teatros dividem muito os espetáculos, o seu palco com os espetáculos, muitos espetáculos. Você não consegue ter um cenário fixo. Ainda temos, né? Ainda temos, mas é muito raro você ter um projeto que fique uma temporada ocupando o mesmo espaço. Então você tem que dividir teu palco com inúmeros espetáculos. Então o teu cenário, como ele não é fixo, primeiro, ele não consegue ser muito grande. Ele tem que ser prático, ele tem que ser desmontável, ele tem que caber na coxia. E às vezes eu brincava, porque eu dou aula, eu brincava com meus alunos que tem um cenário que era Saveiro, agora virou cenário Uber Bag. Muitas pessoas me pedem cenários que tem que caber em veículos pequenos, então a gente não consegue fazer. Eu tive que mudar o conceito dos projetos em decorrência de uma técnica de espaço. Até os grandes musicais dividem seus palcos. Claro, você cria o conceito do projeto, mas você tem que pensar muito na técnica, e a técnica acaba também influenciando depois no seu projeto e você alterando o projeto, né, para ele ficar prático. Então hoje essa praticidade deu uma diferença muito grande nos projetos desde que eu comecei e reduziu, né, e os custos também, né, cada vez mais a gente tem um custo menor para os projetos, para execução, então isso também influencia na criação, mas te faz ter uma criatividade maior sempre. Então isso é muito interessante. Talvez ela não é vista, porque às vezes não são grandes cenários, mas ela é, do nosso lado aqui de artista, a gente exercita muito, né? Então não é às vezes uma coisa ruim você não ter uma verba. Você vai buscando outras soluções. Isso é uma característica da cenografia brasileira, né? Que é incrível, lá fora e aqui mesmo também, né?
Eu não tenho medo da cor. A minha infância, claro, lá fora era anos 60, mas a gente tinha esse atraso de 10 anos. Para mim, os anos 70 era uma profusão de cores. Ninguém tinha medo de usar cor. Homens, mulheres, arquitetura, decoração. Eu lembro que meu pai uma vez tirou todos os móveis da minha casa e de repente ele pôs um tapete de pelúcia laranja, uma parede roxa, sofás roxo com laranja e branco e preto. Então aquilo era muito comum, né? Era comum você usar cor, era comum você aceitar a cor na minha geração. Ou eu via assim, eu não sei, isso eu estou falando do que eu imagino, né? Por que eu não tenho medo de usar cor, eu gosto, eu uso bem, é uma característica minha, mas eu fiquei já pensando por que eu tinha isso. E eu fiquei pensando, será que é por causa da minha geração, de eu ver aquelas pessoas andando com aquelas roupas, sem medo, né? E eu fui vendo hoje que até eu mesma não uso mais tanta cor quanto eu usava, até porque você, talvez, eu não sei se é tendência, eu não sei o que é, né? Mas eu também vi que eu também estou usando no meu vestuário, né? Mas no meu trabalho eu não escapo de usar. Eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de matemática. Aí tem o meu outro lado, né? Minha mãe é professora de matemática e desenho geométrico. Eu gosto muito de geometria. Não sei, talvez seja aí, né, que essas coisas aparecem, né? Que também tem, eu gosto muito da execução. Eu gosto de ir até o fim, de estudar como vai ser feito, de me relacionar com as pessoas que fazem. Eu aprendo muito com elas. E aí o desenho geométrico ele aparece muito, né, no projeto executivo. E eu me utilizo disso também, né? E talvez a linguagem, né? Talvez a minha linguagem seja realmente... eu gostei quando veio o computador. Eu desenho muito à mão, mas eu gosto de coisas certinhas, né? Sem pelinho saindo. Quando eu tento fazer um trabalho orgânico, daqui a pouco eu já estou ajustando, aí o que era orgânico vira uma bola, um círculo perfeito, sei lá, acho que vai para esse caminho aí. Às vezes um cenário maior, você se organiza muito mais. Então, às vezes, um cenário menor dá muito mais trabalho. Não sei por que isso acontece. Porque realmente você cerca muito mais. Um trabalho maior, parece que com tanta responsabilidade, você tem que ter mais tempo. Os cenários menores, às vezes, você fala, mas não, não é. Ele é tão complexo quanto, né? Claro que o volume é outro, mas as exigências são as mesmas. Técnicos, até por causa o que eu falei, dessa divisão do palco com os espetáculos. Então, às vezes você vê um cubo no palco, simplesmente um cubo, simples, mas o que ele tem de técnica ali para ser desmontável, para o técnico movimentar no palco, ou o ator, é enorme, que não dá para se ver como se vê no musical. Mas, claro que pelo volume, pelo tamanho, é lógico que o musical é muito mais complexo. Muito tempo atrás, o teatro, a gente tinha a execução no teatro, né, a cenotecnia, cenotecnia é a parte de execução do teatro, inclusive o cenotécnico é quem coordena a execução da cenografia, né? É uma outra profissão que também muita gente não sabe o que é. Então, a cenotecnia, não existia uma exigência, porque a distância que você vê do teatro, as coisas, você não precisa ter um acabamento refinado. Só que agora as coisas estão mudando, né? Tem uma exigência de acabamentos no teatro que não existia, até por causa da vinda dos musicais. Então hoje eu sinto que no teatro a execução ela está com essa exigência que não existia e não às vezes nem é necessária. Aconteceu uma coisa muito interessante também na televisão. Eu peguei uma época, quando eu fiz novela no SBT, em que a gente mudou para HD. E a exigência de qualidade, então, por exemplo, os cenários não eram mais executados de uma forma cenográfica, e sim arquitetônica, por causa do HD.
Mas isso foi só um rebuliço na época que estava acontecendo. Hoje a gente voltou a executar de novo da época como se faz na cenografia, não como na arquitetura, mas a gente não sabia muito, né, das exigências de câmera e da qualidade, que ia revelar as coisas supostamente fake, falsas, né? E aí a gente começou a fazer uma execução mais arquitetônica, foi muito interessante também. Mas de custo, benefício, de reciclagem, a gente voltou aos métodos antigos, né?